Qual foi o primeiro romance gótico inglês? Você acertou? O Castelo de Otranto, de 1764, do Horace Walpole. Qual foi o primeiro romance gótico alemão? O Aparicionista, de 1789, de Friedrich Schiller. E qual foi, lá do outro lado do Atlântico, o primeiro romance gótico norte-americano? E quando você pensa em gótico na América, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? E aí, tudo fantástico com você? Já começo esse vídeo aqui celebrando que nunca tivemos um momento tão rico da literatura fantástica no Brasil, no sentido de que nunca houve tanta oferta, tantas oportunidades para você que curte, para você que escreve, para você que pesquisa, leciona literatura fantástica. Não apenas em relação a resgate de obras nacionais do fantástico brasileiro, assim como também de clássicos que nunca iam sair aqui no Brasil por editoras grandes e que justamente estão saindo por causa do esforço de várias editoras, diversas editoras independentes, pequenas, que eu vivo falando aqui nos vídeos do canal, né? Então eu estou falando isso porque a gente volta às questões iniciais que eu falei no começo do vídeo, né? Quando você pensa em gótico norte-americano, tenho certeza que o primeiro nome que vem na tua cabeça é Edgar Allan Poe. Talvez com um pouquinho mais de esforço você lembre também do nome do Nathaniel Hawthorne. Beleza, são grandes nomes e tal, mas justamente quem que influenciou, quem que as obras desses escritores que eu acabei de citar estabeleceu um diálogo, né? Qual foram as grandes mentes na América mesmo que influenciaram esses nomes que eu acabei de dizer? Então é isso que é interessante da gente notar, porque a gente consegue observar toda uma cadeia, toda uma tradição gótica que começa bem na América, bem antes do Poe, bem antes do Nathaniel Hawthorne, e que vai se estender até a Inglaterra, né? Isso que é o objetivo aqui desse vídeo, é mostrar como é que essa tradição gótica vai se alimentando em diferentes camadas, né? E quando a gente vai olhar justamente para quem introduziu, para quem começou com essa tradição gótica em termos de romance na América, a gente chega no nome do Charles Brockden Brown, o romance Wieland, de 1798. Isso é muito interessante porque agora, nesse momento, a gente está tendo a oportunidade de poder ter finalmente no Brasil a publicação dessa obra, Wieland, ou a Transformação, da editora Diário Macabro, que já tem uma tradição enorme aí de publicações relacionadas a clássicos da literatura fantástica e que nesse aspecto aqui está presenteando o leitor e leitora brasileira com essa oportunidade de ter essa obra seminal, uma obra que marca um lugar fundamental nessa tradição do gótico na América. Por quê? Porque essa obra, a gente vai observar muito bem como é que o gótico americano se manifestou na América e que depois foi seguida, por exemplo, por Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne e outros nomes, tá? Principalmente o que chama a atenção nessa obra são diferentes aspectos da diferença entre o gótico americano e o gótico inglês. Já pensou nisso? Qual é a diferença entre o gótico na Europa em geral, no caso aqui focando no gótico inglês, que já por esse alinhamento cultural direto com a América, a diferença entre o gótico inglês e o gótico americano. Então a gente já começa a ver, por exemplo, isso eu já comentei em outros vídeos, o gótico inglês é muito pautado no exterior, é muito pautado em cenários bem identificáveis, narrativas góticas, como o castelo, é o cemitério, aquele cemitério que fica aquela neblina, né? Aquela coisa fantasmagórica e tal, aquela floresta dos galhos retorcidos e tal. Ou seja, são espaços externos. Mas quando a gente vai olhar lá na América, lá do outro lado do Atlântico, a gente está falando de um país jovem, um país tão jovem quanto o Brasil. Porra, na América não tem cemitérios ancestrais, não tem castelos e tal. Então o que a gente vai ter lá? A gente vai ter na América, e nesse aspecto a gente vai ter tanto o elemento do espaço também, mas aí a outra configuração em relação à Inglaterra é aquele espaço amplo, aquele espaço que os próprios primeiros imigrantes ingleses não estavam acostumados, né? Isso também dava um senso de angústia, de ansiedade. O que é que tem lá?
O que está lá distante que eu não estou conseguindo ver, que a minha vista não abarca? E eu me sinto, e aí ao mesmo tempo essa imensidão ali do interior, aquela pessoa se sente pequena diante daquela natureza inóspita que está ali. Será que tem índio? Será que esses pagãos vão vir aqui e acabar com a minha família, né? Porque a gente está falando aqui de uma nação que foi fundada sobre uma base puritana, uma base protestante, que enxergava na floresta e nos espaços abertos como a morada do demônio, né? Então a gente vai observar como que na América a gente vai ter no primeiro momento tanto essa questão também do espaço, que dali, ou seja, um resgate de temáticas inglesas, assim como também outro aspecto muito interessante, particular da América, que é esse refúgio na mente, né? Ou seja, essa pressão da consciência do pecado, essa pressão religiosa que vem decorrente dessa formação puritana que eu acabei de falar e que vai ganhar corpo numa das grandes cicatrizes da cultura americana, que é o julgamento das bruxas de Salem do final do século XVII, né? Então aqui a gente está falando de uma obra que ela consegue agregar todos esses elementos e que vai ganhar corpo no romance Vinland, de Charles Bukner Brown. Charles Bukner Brown, a gente volta naquele ponto. Quando eu falo para você de gótico na América, fala o nome aí, você vai falar de Allan Poe. Mas Poe tem muito de Charles Bukner Brown. Poe era leitor de Charles Bukner Brown. E aí que é interessante, a cadeia que eu estava te falando, né? O Charles Bukner Brown era um leitor, ele mesmo era um leitor assíduo de William Goldwyn. William Goldwyn e Mary Wollstonecraft, que, caso você não esteja lembrando dos nomes, são os pais, ou seja, respectivamente o pai e a mãe da Mary Shelley. Mary Shelley, criadora de Frankenstein de 1818. Ou seja, a gente está vendo aí toda uma linhagem, ou seja, da mesma forma que o Charles Bukner Brown foi muito influenciado pelo William Goldwyn, né? Também o Poe foi influenciado pelo Charles Bukner Brown e também pelo William Goldwyn. Então você vê toda uma linhagem gótica que acrescenta um capítulo ainda mais especial, porque o próprio romance Mary Shelley, de 1818, tem muitos elementos ali que foram tirados do próprio Charles Bukner Brown, por exemplo, no Vinland, que esse romance de 1798. Então é por conta dessa razão que assim que a editora Diário Macabro anunciou a abertura da campanha no Catarse para a publicação dessa obra, abril já peguei, já aproveitei e peguei também uma outra obra deles também, da Diário Macabro, que é uma seleção de contos do William Hope Hodgson, outro grande nome da ficção weird. E aí também, beleza, garanti minha edição e deixei para lá, isso já tem umas 2 semanas. E aí por esses dias eu voltei para poder ver como é que tá lá, se já tinha batido, e aí eu pude constatar, porque eu já estava esperando essa questão também, que a publicação, a campanha estava ainda na fase, estava nos 50%, né? Beleza, já chegou na metade. Mas, e por que eu falei que foi um misto também de constatação? Porque eu imaginei que realmente o leitor e a leitora brasileira não conhecem ainda, mesmo o pessoal que curte gótico, não conhecia ainda essa obra. Por quê? Porque no Brasil a gente só vê as mesmas figurinhas de sempre. Quando você fala em gótico, você pensa em Edgar Allan Poe, tem Edgar Allan Poe para tudo que é editora, né? Porque isso é a questão das grandes editoras. As grandes editoras não apostam no novo, não ampliam os horizontes. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo. Então, é um grande momento, porque são as editoras pequenas que fazem esse trabalho de empurrar para frente esses estudos, empurrar para frente esse conhecimento que vai alimentar a cabeça de escritores, pesquisadores, pesquisadoras, né? Então, por essa razão, que conheça, aí está embaixo no link da descrição do vídeo, conheça essa obra Vinland. Se eu estou falando aqui no Fantástico Cursos, é porque é uma obra que vai ajudar você a entender essa evolução do gótico. Se você curte literatura gótica, dá uma olhada aí nessa obra, que é de primeira, tá? É uma obra que vai trazer o quê? Não vou contar, não vou dar spoiler, não, vou contar o que tem na sinopse. A sinopse, o título da obra, Vinland, faz relação a um casal de irmãos que vivem no interior da América, né? E aí eles acabam sendo assombrados
pela morte do pai. A morte do pai é atribuída a um castigo divino. O pai morre de combustão espontânea. Então isso aí já acaba impactando diretamente os irmãos, que a partir daí acabam se vendo em diversos acontecimentos que eles podem estar relacionados a causas sobrenaturais e tudo mais. Então esse sentido de apreensão, esse sentimento de pecado, de fanatismo religioso, que é tão marcante na América e que vai se conjugar também com essa questão deles viverem no interior, aquelas grandes regiões abertas da América, ainda do final do século XVIII, é que vão dar o tom dessa narrativa. Né? A narrativa essa que é contada pelos olhos da irmã Vinland. Então eu não vou contar mais disso para não estragar as surpresas da obra, mas chama muita atenção nisso a construção do elemento sobrenatural, dessa atmosfera gótica, porque o gótico é, antes de tudo, atmosfera, e é isso que o Charles Brockdenbrough faz com excelência nesse que é o primeiro romance gótico norte-americano. Então é muito interessante ver como é que se dá esse processo dessa construção, que acabou chamando também a atenção do Lovecraft. Lovecraft é um grande admirador do estilo de Charles Brockdenbrough, principalmente nessa questão de construção de uma atmosfera. Pô, o Lovecraft acabou também se tornando mestre, e aí quando a gente vai ler essas questões, é que a gente vê de onde esses grandes escritores tão disseminados no Brasil, como Poe, Lovecraft, se apoiaram para poder, a partir dessas obras, construir as suas próprias obras, né? Então é por isso que passei aqui para fazer esse vídeo, para falar para vocês: conheça essa campanha do Vinland, não deixa passar essa oportunidade, porque você não vai se arrepender de ter na estante essa obra que é seminal, é fundamental para todo mundo que curte a literatura gótica, a boa literatura gótica, aquela literatura gótica roots, aquela bem marcante do começo, né? É muito interessante disso, porque quando a gente fala do começo do gótico na América, né, por vezes você pode até conhecer, por exemplo, Washington Irving, que se popularizou no Brasil por conta da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas ali no Washington Irving você ainda tem muita presença desse gótico europeu, no próprio título, né? A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, já está marcado isso. Mas a gente vai ver que é no Vinland, de 1798, de Charles Brockdenbrough, que vai ter esse elemento americano que conjuga o que o povo vai explorar depois com essa questão da mente, do impacto da mente também, dessa atmosfera de assombração que acontece dentro da mente humana, e que depois também o Hawthorne vai explorar ainda mais com essa questão do pecado, né? A noção de pecado, dessa consciência divina, que acaba atropelando, acaba também caminhando os acontecimentos trágicos que a gente vai ver em Vinland, beleza? Então, por conta dessas razões, olha o link aí embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de desperdiçar essa oportunidade de você conhecer e apoiar a campanha de Vinland, de Charles Brockdenbrough, o primeiro romance gótico norte-americano, de onde todas as outras obras de Poe, de Nathaniel Hawthorne, posteriormente de H.P. Lovecraft e companhia, foram se basear para poder criar suas atmosferas de pesadelos, beleza? Então, escreve aí embaixo se você já apoiou a campanha de Vinland, se você já leu esse romance esse que, aliás, vai ser a primeira vez publicado no Brasil. Muito obrigado, vejo você na próxima. Até lá!